do assunto da nova ordem mundial. Tá. Se a gente puder chamá-la. Arno, consegue colocar aí na tela, Carol? Coloca até com Tudo bom? Que honra estar aqui com vocês. Admiro muito os dois. O Ítalo conheço desde 2006, mas o Conrado conheci esse ano, também admiro muito. E live com os dois essa semana passada. Um abraço para as 5.000 pessoas que estão aí ao vivo com a gente, né? Só me iniciram no assunto, porque eu estava agora na Câmara. A gente estava falando, Carol, do skincare da Dior, que o que eu mais gosto é aquele Prime. Ele é... Não, eu já gosto do Mr. Matte da Givenchy, que consegue tirar Givenchy, Ó, o pessoal fica falando que eu faço Botox, olha aqui, ó. Não faço Botox, ó. Não faça Botox, mas nenhum, né, Carol? Um bom nariz aí ainda. Mas esse teu nariz é feio, Carol. Carol, esse teu nariz aí é feio. Não, tá. Digamos que teve um ajustezinho ali. Tá bom. Isso aí é o de menos, Vou cuidando como você sabe dessas coisas, né? Ô, deputada, deixa eu falar com a senhora uma coisa. A gente tava falando a gente tá aqui, tô aqui há 3 horas já nessa live, né? E não para de subir o número de pessoas aqui, não para de subir o número de gente, né? Hoje eu fui bloqueado no Instagram mais cedo, tá? Porque ontem eu fiz uma live, não sei porquê, tá? Mas o fato é que ontem eu fiz uma live com a Sarah Winter e a gente denunciou ali o esquema do feminismo e ela, obviamente, ela foi uma militante feminista importantíssima, né, treinada na Ucrânia, na União Soviética, treinada na Ucrânia por KGB, e ela tem toda a tecnologia de entrada do feminismo aqui no Brasil, e ela entrou, ela foi uma das grandes, né, a gente sabe disso, ela mesmo fala isso, ela foi um dos demônios que fez entrar nesse negócio aqui no Brasil, e obviamente tomou consciência em algum momento, se converteu, viu a cagada que fez, e hoje luta para tentar limpar a barra que ela mesma sujou, né. Então, é uma tomada de consciência histórica do próprio lugar existencial, é muito claro. Então a gente ontem denunciou isso tudo. Hoje de manhã, quando eu fui abrir minha live para fazer a live às 6h55 da manhã, pá, bloqueado, tô sem acesso, não consigo mais transmitir no Instagram, beleza? Então o Instagram querendo derrubar a gente aqui, mas a gente tá, né, estamos nem aí pro Instagram, viemos pro YouTube e estamos botando a gente aqui dentro, né? O que eu queria falar agora, Carol, o pessoal acha, né, muita gente acha com uma certa inocência, que isso aí é o algoritmo do Instagram, tem um algoritmo que faz com que o Instagram acabe bloqueando, porque, sei lá, você fala palavrão, porque, ok, então é muito interessante isso, né? Aí bloqueia a mim, bloqueia ao Conrado, bloqueia a Lara, bloqueia o Ícaro, bloqueia o presidente, bloqueia o Siqueira Júnior. É engraçado, né? E não bloqueia lá um sujeito chamado, hoje eu vi o tal de PK delas, eu acho que PK é pepeca, né, sabe o que é, né? Então, tem um sujeito lá, que eu não sei o que ele é, fazendo live com gente pelada, e tá tudo muito lindo, muito bem, o pessoal rebolando, e ninguém bloqueia esse tipo de coisa. Isso aí não fere as normas da comunidade, né? Agora, falar certas coisas pro Instagram é inadmissível. Carol, você que é uma parlamentar, mais do que uma parlamentar, na verdade, você é uma pessoa que está atenta ao movimento cultural, de crítica cultural, que eu saiba, pelo menos desde 2005, 2006, né? A gente é amigo desde essa data, né? A gente já conversa dessas coisas desde essa data. Queria conversar contigo um pouquinho, e fala do que você quiser também, Carol, pelo amor de Deus, sei lá o que tu quer falar, fala o que tu quiser aí, né, mas... Eu tô postando mais enquanto você vai falando, pode falar. Ó, pode aí. Não, vai falando que eu tô ouvindo, a mulher faz 3 coisas ao mesmo tempo. Não, é que eu tô puxando o charuto aqui, na hora que você falou que eu falar, eu tava bem tragando o charuto. Eu vou falar eu. Então, eu quero agradecer, cara, a confiança em mim aí, me chamar pra tua live. Quero agradecer a deputada também por estar conosco aqui. Vou abrir mão de estar com vocês pra não atrapalhar, daí eu fico o meu carão aí meio parado. Tá na página de quem? Do Ítalo ou do Fernando? Tá na minha. Do Ítalo. Ô, Conrado, fica aí, cara. Se você quiser ficar aí, pra gente é uma alegria. Por mim é bom. Não, você tem compromisso? Não. Tem que ficar mais tarde. Não fica aí. Não atrapalha. Eu vou só botar em mudo o meu microfone para não vazar som para vocês, tá? Não, mas tu vai falar daqui a pouco, Conrado. Eu te conheço. Fica aí com o microfone. Eu vou botar mudo para não atrapalhar. Isso aqui não é Manhattan Connection, isso aqui é o Carioca Connection. Deixa aí o... Ô, Carol, no nosso Carioca Connection, eu queria que você falasse um pouquinho como você vê, tá? Nesse grande campo da nova ordem mundial, dos globalistas, como você vê isso, de algum modo, entrando na política brasileira? Se é que tem, se é que não tem, se você se sente confortável para falar isso ou não. Né? Eu sei que é uma responsabilidade ouvir uma parlamentar falar disso. Se você não quiser falar disso agora, a gente muda de assunto e fala de alguma outra coisa. Mas, para mim, tá claro que o poder global, leia-se, ONU, OMS, bloco russo-chinês, tem um poder absurdo e avassalador sobre o Brasil. Quer dizer, essas notícias da China comprando parte da Band, eu tenho uma profecia de que a China vai comprar a Rede Globo. Se comprar a Rede Globo, a gente está ferrado, né? Porque, quer dizer, a nossa mídia agora não vai ser só mais uma mídia, assim, esquerdista de terceiro mundo. A gente vai estar no centro do Kremlin, né? Ou no centro do comunismo chinês, né? Se a Globo for vendida para a China mesmo, em primeiro lugar, vai quitar completamente a dívida e a gente já não vai mais poder revogar a concessão. Né? Como é que você vê essa história do globalismo e dos poderes internacionais entrando na disciplina nacional? Então, essa questão da China especificamente, ela tem sido muito pipocada agora por conta do coronavírus, né?
E o que tem mais me preocupado é com relação a essas aquisições, né? Tanto que a gente pode chegar a afirmar que a China não quer comprar coisas no Brasil, não quer se tornar sócia em empresas no Brasil. A China quer comprar o Brasil, o próprio Brasil. Quer tornar o Brasil, por exemplo, uma fonte de produção, etc. Por exemplo, ali no Paraná, eu fiquei sabendo agora semana passada que eles compraram a maior cooperativa de grãos do estado do Paraná. Aqui em Santa Catarina, eles são sócios de hidrelétricas. A gente sabe que o setor de mineração, eu sei que tem uma empresa que eles compraram 15% do capital social de um setor de mineração de uma empresa das maiores do Brasil. Ou seja, eles estão entrando 15%. Eu já vou achar aqui o nome da empresa. Aqui, ó, deixa eu só pegar aqui o nome da empresa. Aqui. Eu já pego o nome e já falo para vocês, mas o que mais está me preocupando? Eles eram proibidos de entrar no setor aéreo. Eles já estão, agora não são mais proibidos de fazer aquisições de companhias aéreas. Setor de energia, gravíssimo. Eles não poderiam ser sócios de hidrelétricas, porque se trata de questão de defesa nacional. Então, digamos que em tempos de guerra, eles usam uma hidrelétrica para, sei lá... Desliga. Acabou. Exatamente. Então, assim, ó, essa questão do coronavírus no Brasil, o coronavírus não está se comportando como em outros países, a gente sabe que os números são menores. Isso é uma coisa ótima pra gente, mas ainda a gente não sabe, não tem como aferir se a gente chegou no pico ou não, porque a gente não está fazendo testes, etc. Então a gente está totalmente no escuro ainda por conta dessa situação. O Conrado tem desenvolvido muito esse raciocínio ao longo das semanas aí, espetacular os stories dele. Mas assim, ó, em relação ao agronegócio, ontem eu estava falando com o deputado Pedro Lupion, do Paraná, 48% das exportações brasileiras são de produtos do agronegócio. E dessas exportações, 48% da exportação no Brasil é dos produtos do agro. Metade o agro que sustenta o Brasil, né? Se a gente come 3 vezes por dia, se deve ao agro que não parou, por mais que tenha coronavírus. Agora, dessas exportações, a maior parte é para a China. Então, imagina se a gente começa a atacar agora os chineses e eles deixam de comprar da gente. Quem mais compra da China é os Estados Unidos e o Brasil. Os maiores fornecedores dos chineses somos nós, de produtos primários. Então, se a gente começar a bater muito na China, a gente tem que tomar cuidado, até que tem que tomar cuidado com essas narrativas para não prejudicar a nossa produção agrícola, que hoje está fornecendo tudo para a China também. Mas eles estão vindo para o Brasil, eles não podem comprar terras, né? Não sei até quando vai ser proibido. Mas o PT facilitou muito a vida dos chineses. Na época do Temer, foi aberta a concessão, aberta aí a possibilidade de eles investirem em companhias aéreas, e cada vez mais estão abrindo a porteira para os chineses. Ou seja, daqui a pouco eles estão comprando o Brasil mesmo, entendeu? Eu acho que isso aí é bem gravíssimo. Porque eles têm foto aí com o Maia, eles se relacionam com o Dória, com o Maia, com os ministros dos governos passados, e assim, eles têm aquela narrativa bem típica da esquerda mundial, né? Então isso tudo nos preocupa muito, né? Eu não sei se vocês já comentaram também, que eu acho que seria interessante de comentar depois, sobre a questão da OMS querer liberar o aborto também. Essa é uma pauta importante. A gente estava falando nesse exato momento. Nesse exato momento. Mas deputada, vou até fazer um adendo aqui. Eu até comentei nos stories de hoje que a segurança alimentar... eu vou só dizer, eu estou ao vivo aqui ainda, tá? A segurança alimentar é a força principal de um país, né, de um povo. Ao meu ver, óbvio que a gente tem que ter uma relação diplomática com a China muito forte, muito importante, mas... se eles ficarem sem comida, é eles que morrem de fome, não é a gente, né? Então esse ponto a gente tem que levar em consideração também. Obviamente que nesse mundo de crise que a gente vai viver, a nossa balança comercial depende do agrobusiness, e o agrobusiness depende da China, mas são colocações que talvez nesse mundo pós-crise, talvez também mude, né? E a gente consegue ver. Seria muito positivo se mudassem. Mas, Conrado, tem uma questão que a gente que estuda história e conhece os métodos imperialistas chineses. O chinês é um bicho maluco, você sabe disso, né? Quer dizer, o chinês ele não vai ter problema nenhum em matar metade da sua população para dominar a balança de poder no mundo. Eles já fizeram isso, não só na história recente, mas na história antiga. Porque não é o chinês, né? O chinês é uma pessoa normal, o chinês é ser humano. A elite chinesa, se precisar fechar a fronteira e não comprar mais comida do mundo, o mundo morre de fome, os chineses morrem de fome e eles ganham o jogo. Né? O chinês é um bicho de... Assim, as técnicas imperialistas chinesas, não de hoje, isso que o ocidental esquece. O ocidental esquece que é o seguinte: a gente não está lidando com homens de negócios. Né? É como aquele primeiro-ministro inglês, quando chega da negociação com Hitler, salta do avião e fala: fechei um acordo com Hitler, não vai estourar a guerra. Mas, óbvio, é um burguês falando com um militar. Né? O chinês, ele tem as técnicas imperialistas chinesas, não de hoje. Elas levam em conta, por exemplo, dizimar metade da sua população. Para eles está ok isso aí. Esse é um ponto central da análise também. Né? A gente não está pessoas de mercado só. E o que mais me assusta, por exemplo, a pessoa do Rio Grande do Sul que apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro, eu lembro que uma vez o Conrado deve saber quem é,
Ele é uma grande cara. Uma vez eu lembro de ter conversado com ele sobre essa questão da China, e pelo fato deles terem liberdade econômica, relativa liberdade de mercado, ele acha que não existe mais comunismo na China, sabe? E isso me assustou. Por mais que ele seja um cara extremamente inteligente, adoro ele, mas assim, a gente sabe que o comunismo não é adstrito a isso. É isso que o Ítalo estava falando. É a questão do imperialismo, é a questão que ideologicamente os cidadãos não têm liberdade, toda a internet é controlada. Você mesmo já foi para a China, estava comentando na nossa live, né, Fernando? De como de que você é perseguido, tudo que você faz, você é controlado em absolutamente todos os seus atos. Ou seja, um dos critérios do comunismo, do totalitarismo, é justamente a perda da liberdade do indivíduo, né? E isso eles não têm na China hoje, os cidadãos não têm liberdade, né? Então, a gente não pode confundir isso. E mais um problema grave que as pessoas não têm noção quando falam do comunismo. O comunismo acabou, isso não existe. Pare com esse assunto. A segunda maior economia mundial é comunista, é a China. Quem é que não enxerga? Né? A gente tem um bloco ocidental, os Estados Unidos capitaneando tudo isso. A segunda economia é uma base comunista, então não tem esse negócio de acabou o comunismo. Nisso aí, essa história aí não vai engabelar ninguém. Mas a gente tem que ficar relembrando as pessoas. Quando muitas pessoas também questionam, o governo, nosso governo, olha só, não tá fazendo as coisas. Cara, a nossa outra opção era o Haddad. Olha o Lula, hoje eu botei nos meus stories, ele disse, não, que o Banco Central tem que imprimir mais dinheiro. Aí tu vê que esses caras não têm responsabilidade nenhuma, né? Com o nosso dia a dia, com o povo, com a nação, com soluções de problemas. Eles não têm noção de quem vai ter que pagar essa conta depois. Como o Ítalo estava muito bem dizendo, é o próprio povo, não existe dinheiro público. Dinheiro é o nosso bolso. É o dinheiro do pagador do imposto, é o dinheiro do indivíduo. Claro, né, deputado? Deputada, eu vou me meter aqui me perguntar também o que tem dentro das medidas do governo que a senhora viu até então, quais são as que mais chamou a atenção da senhora pelo resultado que ela pode ter na nossa população, deputada? O que a senhora viu que isso aqui, foi uma bela medida adotada. Outro ponto também que a gente está vendo, que a esquerda não está atacando as decisões do governo em relação à economia, em relação à infraestrutura, em relação à segurança, porque está tudo funcionando. Eles estão vendo que a gente está fazendo, né, que o governo está fazendo a melhor coisa possível. Eu quero te perguntar para a senhora quais medidas que a senhora bateria a palma para o governo. Assim, Olha, na verdade, essas medidas são todas de cunho social, ou seja, a esquerda está se deleitando e ainda tentando tirar o mérito do presidente Bolsonaro e tentando colocar no Congresso, né, no parlamento, que modifica uma ou outra medida. Mas nós tivemos uma live agora com o ministro Paulo Guedes esses dias, né, e ele falou muito sobre essa questão desses cerca de 300 bi que eles vão ter que, ao longo desses 4 meses, fazendo investimentos, aportar na economia, e que ele pretende, com reservas internacionais, pagar, né, não vai emitir títulos da dívida para pagar essa conta. Mas o que eu acho interessante, cara, os esquerdistas estão se deleitando com o que está acontecendo, porque, querendo ou não, são programas sociais, temporários, são esmolas que eles estão dando para a população para sobreviver, o que é preciso, é necessário, porque é um momento realmente necessário, não tem o que fazer. Só que o que eu acho é a canalice deles de sempre dizer, não, o Bolsonaro não está fazendo nada. Quem está prejudicando a população são os governadores ao impedir as liberdades mais naturais do indivíduo, que é o direito de ir e vir, o direito de liberdade religiosa. Gente, a polícia chegar lá e parar. Né? O STF não poderia estar permitindo isso aí dessa forma. Eu acredito que uma das coisas importantes que o Bolsonaro está fazendo, todas as medidas dele são medidas prudentes e que são justas e prudentes para o momento. Ou seja, um benefício que pega desde o Bolsa Família, que vai ser ampliado, os autônomos, micro e pequenos empresários que vão precisar no capital de giro, suspensão de cobrança de tributos aí, dos outros entes federativos, que também vai dar um aporte. Mas, além disso, eu acho que uma das principais coisas foi o que aconteceu essa semana. O hashtag Bolsonaro tem razão. A questão do medicamento, que o próprio ministro não estava querendo aplicar, o Dória, que sem vergonha, né, foi lá ontem, naquele ato de hipocrisia, falando, não sei se vocês comentaram sobre isso, eu até postei um videozinho, o dente se sofisticando dele dançando, assim, pra zoar a cara dele. Então, essa hipocrisia do pessoal eu fiquei sabendo que tinha médicos que estavam aplicando em doses erradas, no final, depois que já estava avançado, para justamente dizer que não funcionava. Então, a ardilosidade do ser humano chega a um ponto impensável. E agora todos tiveram que reconhecer, então, que a cloroquina vai poder ser utilizada. E a Índia vai, então, fornecer matéria-prima, como ele anunciou ontem, que eu acho um baita avanço. Outra medida que eu achei espetacular do governo federal foi o trabalho de repatriação que eles estão fazendo de 11 mil brasileiros, ele comentou, né? Eu testemunhei, gente, casos, assim, de pessoas que realmente estavam lá. Contatei o ministro, por sorte, tenho contato o ministro, que é o Lavede também, diga-se de passagem. Não sei se vocês sabiam disso. O ministro Ernesto, ele é aluno do Olavo também. Claro. E é né? Mas esse é um lado interessante. E assim,
Quando eu fiquei sabendo de pessoas que estavam precisando, liguei para ele. Olha, gente, foi questão de 24 horas, 48 horas, o problema foi resolvido. E as pessoas ligavam e diziam assim, nossa, eu fui tratada com tanta dignidade que eu senti orgulho de ser brasileiro. Isso é uma outra coisa que, por exemplo, tu chega na Inglaterra, os caras, assim, acontece qualquer coisa. Eu sou um cidadão inglês, sabe? Isso é uma força por si só. E no Brasil a gente perdeu, a gente desvaloriza a nossa pátria, a gente parece que às vezes tem vergonha de ser brasileiro, né? Síndrome de vira-lata. Então, é esse tipo de coisa que eu percebi que no trabalho do Ernesto, pelo menos, as pessoas estão sempre sentindo orgulho de serem brasileiras e por estarem sendo tratadas com dignidade, com carinho, com atenção pelas nossas autoridades do Ministério de Relações Exteriores. Então, isso eu gostaria de registrar, porque é um trabalho impecável que está sendo realizado também. Carol. Qual é a visão de vocês sobre isso? De vocês dois? No geral. Eu quando vi um dos momentos de intensa alegria governamentais para mim no ano passado foi quando eu vi o discurso do Ernesto quando ele tomou posse, né? Ele dizendo, com aquela clássica frase do Don Quixote, dizendo, eu sei quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou. E essa honra que a senhora começa a colocar nesse exemplo dos 11 mil brasileiros que foram resgatados do exterior, a gente vê, ó, eu sei quem eu sou, eu pertenço, eu faço parte, eu tenho espírito de grupo. E o que o nosso governo está conseguindo fazer, eu acho que isso aí me chama muita atenção, é ver o espírito de grupo. Eu tenho na frente da minha casa aqui a bandeira do Brasil pendurada na frente. E o meu vizinho da frente viu, botou na casa dele. E o da esquina viu, botou na casa dele. Então a gente voltou a ter um orgulho da nação, né? De enxergar os nossos símbolos, de enxergar os nossos valores, de enxergar o que a gente tem de diferente. Obviamente que muitas vezes a gente enxerga no próprio establishment, tentando quebrar essa... Isso é uma coisa que o coronavírus veio mudar o mundo, né? Quando a criação de fronteiras novamente, a criação de delimitações de espaços, de países. Olha a própria comunidade europeia, quando chegou, quando teve os primeiros contágios vindo da China para a Itália, nenhum país da comunidade europeia ajudou a Itália. Ou seja, do que adianta a comunidade europeia, que é só do papel, só para o bem bom, só para tomar champanhe e pagar impostos. Na hora do vamos ver, ninguém ajudou. Depois de 2 meses começaram a vir algum auxílio. Daí até a presidente, a secretária da comunidade europeia veio pedir desculpa para a Itália. A Alemanha está abrindo leitos para os italianos, está dando dinheiro também. Mas o que a gente enxergou no mundo é que nessa hora é cada um por si. E aí a gente tem que ver o nosso poder enquanto nação de estar pronto para lutar, para estar pronto de tomar medidas contra o que todo mundo vem dizendo. Contra a Organização Mundial da Saúde, inclusive. Aí que está a força de uma nação e ter um povo. E aí a gente tem que tratar também, como quero pensar do presidente ou não, o arriscar a própria pele, que a gente usa tanto, né? Mas a coragem dele de dizer, ó, nós vamos fazer isso e vai ser assim. Porque se der errado, é o suicídio eleitoral dele. Se der errado, acabou esse projeto de mudar o Brasil. Se der errado, vem a esquerda e toma conta. Então é nesse momento que a gente vê a audácia de um presidente dizer, e ir pra rua, porque quando o presidente vai pra rua visitar as pessoas, não é pra mim, pra ti, pra deputada, isso é pro povo que tá lá em casa, acuado com medo, de tanto vendo uma Rede Globo, que transmite todo dia, né, que vai todo mundo morrer, que não pode sair de casa, fica em casa, vocês vão morrer, né, e esse cara tá lá precisando comer, precisando se alimentar, e ele tem que sair de casa e não tem coragem. Então quando eu vejo o presidente indo às ruas, o presidente fazendo essas manifestações de coragem, ele tá dando ânimo, né, tá dando altivez para aquele cidadão que precisa. Porque dele vê, pô, para aí, a Globo tá dizendo que morre, eu tenho o presidente da República, o cara que tem mais coisas a perder pela nação, indo pra rua e não morrendo, alguém tá mentindo, né, e aí fica muito clara a narrativa pegajosa da Rede Globo, querer atacar o presidente até então. E até não sei se vocês começaram a ver, isso aí aconteceu na Itália, e a gente, óbvio, quando eu digo aqui, eu brinco com o teu pai Conrado, que a gente vê o futuro algumas vezes, né? Mas muitas vezes a gente olha o futuro com os olhos do passado. Lá na Itália, a esquerda começou a atacar muito o governo, até o momento que eles viram que não era mais momento, porque começou a ficar feio atacar o governo. Ontem, quando eu vi o Mandetta falar, eu fiz questão de assistir o Jornal Nacional. E no Jornal Nacional, por mais que eles sejam afrontadores ao governo, eles já não atacaram tanto. Eles passaram as informações, chamaram o Bolsonaro de presidente Jair Bolsonaro, porque normalmente eles, né, quando tem algo bom, eles falam presidente. Quando tem algo ruim, é Bolsonaro, né? É para deixar as coisas ruins personalíssimas e as coisas boas só a partir de um cargo. Então, eu acredito que vai cada vez ficar mais feio para a imprensa lutar contra o governo assim a céu aberto, do jeito que eles estão fazendo. O que tu acha disso aí, Italo? O que tu prevê que aconteça? Tirar o pé? Não vão tirar o pé? Tu acha que a imprensa vai tirar o pé do ataque ao governo ou não? Vai ficar assim mesmo? O establishment vai aproveitar essa janela de crise para atacar o governo de todas as formas? O que tu enxerga? Quando o Ernesto, lembrando daquele discurso dele, né, discurso de posse do Ernesto Araújo, né, do nosso ministro, quando, entre outras coisas, ele termina aquele discurso dele, foi um discurso emblemático. Esse discurso ele vai entrar nos anais, né, dos discursos bem feitos por ministros, por presidente. Aquele discurso ele vai ficar na história por um motivo, me parece. Aquele discurso é um discurso que amarra claramente a conexão do poder público, das autoridades, com o sentir do povo, né?
Então, um ministro das Relações Exteriores, com uma formação ampla, um grande cabedal de cultura, ele termina aquele discurso com uma frase, vocês vão se lembrar bem daquela frase, né? Ele une duas coisas numa única frase, né? Teve aquela do Don Quixote, né? Que ele fala ali no meio, de Eu sei quem sou, e a última frase é uma articulação perfeita entre a raiz do povo, uma raiz histórica, né, uma raiz de sangue do nosso povo e uma outra raiz transcendente do povo que foi esquecida nesses últimos 30 anos de autoridade. Ele termina o discurso dele, se vocês lembrarem muito bem, falando Anauê Jaci. É como ele termina o discurso dele, Anauê Jaci, que é Ave Maria em Tupi-Guarani, né? É Ave Maria na língua indígena. Então, na última frase do discurso dele, ele puxa as relações internacionais, por isso que a Carol está falando, ele puxa as relações internacionais pro brasileiro, e não para quem está do lado de fora. É isso que se espera de uma embaixada, é isso que se espera das relações internacionais. Quer dizer, qual é o sentir popular? Bem, nós somos um povo da terra, nós estamos aqui há muitos anos, né? Nós temos as nossas raízes, e esse Anauê Jaci é uma evocação à raiz em primeiro lugar. Que raiz? Uma raiz histórica, né? Nós somos brasileiros, não somos comunistas, não somos soviéticos, não somos europeus, não somos americanos, somos brasileiros. E o brasileiro tem um sentir profundamente religioso também, profundamente religioso. Ele termina o discurso dele evocando a condensação do que é o brasileiro. Então, quando a gente tem um ministério atento, qualquer um deles, mas o Ministério de Relações Internacionais atento ao que de fato é o brasileiro, é óbvio que a gente passa a ter orgulho de ser brasileiro, não só em Copa do Mundo, não só em época de Olimpíada, não só quando ganha medalha de ouro, não só quando é penta, quando é tetra campeão mundial, mas quando a gente é brasileiro, olha, temos quem olhe por nós de algum modo, né? Participamos de uma comunidade que agora tem uma certa voz, a gente não está mais sozinho, como quem diz. Por isso que eu acho, Conrado, que a mídia não vai tirar o pé nem um milímetro. É o canto do cisne agora. Eles estão no canto do cisne, assim, ou é agora ou nunca, é o vai ou racha. A mídia, o mainstream da mídia, né? Hoje, mais cedo, eu comecei aqui essa live com o Alan dos Santos, que é mídia também, mas ele é a mídia periférica. Ele não é o mainstream da mídia, né? Isso é políticos também, porque o próprio Maia, no final de semana, não sei se vocês viram, deu uma entrevista para a Band, falando que nós sabemos que a gente vem sendo atacado há muito tempo e que tudo isso vem de uma coordenação estrangeira, de um tal de Olavo de Carvalho, que tem um tal do gabinete do ódio, que coordena os ataques em massa, que espalha fake news. E esse pessoal aí a gente está investigando, inclusive existe uma investigação no Supremo Tribunal Federal, um inquérito secreto, sigiloso, do qual os ministros do Supremo, eles são vítimas, porque eles dizem que são vítimas de ataques de fake news, eles são os inquisidores, os acusadores do processo, e ao mesmo tempo são os julgadores do processo. Mas assim, como é que ele pode ser exato? Isso é assim, ó, não é um tribunal de exceção, não é só inquisição, isso é algo inimaginável. É ditadura pura. O Alan foi convocado para falar, o advogado dele foi querer dar uma olhadinha no inquérito, não teve acesso, tanto que ele não foi. Então, assim, nós chegamos a um ponto em que o estamento burocrático está tão, preocupado com essa reação popular, que eles acusam toda a população que hoje tem rede social para se manifestar livremente, inclusive para criticar políticos, inclusive para continuar exercendo a cidadania para além do momento da eleição, que é a fiscalização e o acompanhamento em tempo real do seu parlamentar, do seu político, eles não aceitam ser criticados. E aí, quando a massa vai lá para exigir uma satisfação, eles acham que isso é robô, eles acham que isso é um ataque coordenado, e a gente sabe, né, gente? Vamos combinar cá entre nós aqui. A direita é totalmente desorganizada. Coitado, como ele falou no professor Olavo, porque falar do Bolsonaro, o Bolsonaro tá acostumado a apanhar. O Bolsonaro, ele era o ostracismo da Câmara Federal. Agora, quando ele falou que o professor Olavo seria o coordenador do movimento, ele me atacou pessoalmente nisso, entendeu? E aí eu publicamente contraditar o que ele falou. E agora estou preparada para ser a escória da Câmara dos Deputados, né? Porque eu já perdi vaga em comissão. Então, assim, é o jogo, né? É o jogo. Carol,